E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos falar agora das modalidades de licitação na Lei 14.133. Quais são essas modalidades? Olha só. Primeiro, modalidade pregão, depois concorrência, concurso, leilão. Veja que essas 4 modalidades aqui já existiam no regime antigo, né? Pregão não estava na 8666, mas está na 10.520, tá? Concorrência, concurso e leilão estão lá na 8666. Mas a modalidade diálogo competitivo é uma novidade aqui da nova lei de licitações, a Lei 14.133, ok? Lembrando que, e aí a gente percebe aqui o que está faltando, tomada de preços e convite não existem na nova lei de licitações. Vamos analisar um pouco agora essas modalidades aqui. Começando pelo pregão, na Lei 14.133. É obrigatório para a contratação de bens e serviços comuns, tá? E o que é um bem e serviço comum? É aquele cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado, tá? Veja que o conceito aqui, embora seja bom, ele não é tão intuitivo, assim, ele é um pouco cíclico, né? Porque assim, o que é um bem comum? Ah, é um bem com especificação usual de mercado. O que é um bem com especificação usual de mercado? É um bem comum, né? Sabe? É um conceito um pouco cíclico, mas isso é o que nós temos, é o que está escrito na lei, tá? Na prática, tem muito objeto que ainda tem que ser definido, se é que ele é um bem comum ou é um bem especial. Mas essa definição fina não vai cair na sua prova de concurso, tá? O que cai na sua prova de concurso é que, quando cabe pregão segundo a nova lei? Quando for um bem e serviço comum, assim entendido, aquele que pode ser objetivamente definido pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Pode ser utilizado para serviços comuns de engenharia, tá? Ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis. Olha só, serviços de engenharia que sejam complexos, que tenham objetos como objeto grandes obras ou obras com várias fases diferentes, não são qualificados como serviços comuns de engenharia, tá? Serviço comum de engenharia são aqueles facilmente padronizáveis. Por exemplo, construir muro, pintar uma escola ou um hospital, enfim, pintar um prédio qualquer. Veja que são serviços de engenharia, porque é uma obra, né? Mas são obras simples e plenamente padronizáveis. Veja, erguer muro, a gente pode colocar ali perfeitamente quais são as especificações usuais de mercado para o muro e está resolvido o problema. Agora, construir uma usina hidrelétrica jamais será um serviço comum de engenharia, ok? Concorrência na Lei 14.133. É a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Olha que interessante aqui, tá? Se o bem e serviço for comum, cabe o quê? Pregão. Acabou aí a discussão. Bem e serviço comum, pregão. Bem e serviço especial, concorrência. Ok. Agora, se for uma obra ou serviço comum, cabe pregão, mas também cabe concorrência, tá? Então, na obra ou serviço comum, nós temos aqui uma margem de discricionariedade para que o gestor público escolha se ele quer usar a concorrência ou se ele quer usar o pregão. Se for uma obra ou serviço especial de engenharia, aí sim é sempre modalidade concorrência, ok? Aqui, na concorrência da 14.133, nós temos uma inversão das fases de habilitação e julgamento, tá? Olha só, lá na lei 8666, primeiro nós tínhamos a habilitação dos interessados, depois nós tínhamos
de fato, o julgamento das propostas. Se você ainda tem dúvida quanto ao que é uma habilitação e licitação, fique tranquilo que nós vamos analisar na próxima aula, tá? Na aula 3 aqui de licitações. Mas já saiba que lá na 8666, primeiro vinha habilitação, depois julgamento das propostas. Aqui na 14.133, em regra, primeiro veio o julgamento das propostas e depois nós fazemos a habilitação só do licitante vencedor. Ok? Poderá ocorrer de forma eletrônica ou presencial. Então, nós podemos aqui ter veja, essa é uma alteração relevante da nova lei de licitações. Antes nós já falávamos em pregão presencial e pregão eletrônico. Agora nós falamos em concorrência presencial e também concorrência eletrônica, tá? Temos uma fase recursal única, tanto para a habilitação quanto para as propostas. E como funciona o diálogo competitivo? Já falamos aqui da modalidade pregão, da modalidade concorrência. Agora vamos para o diálogo competitivo, que é a maior novidade em se tratando de modalidades de licitação na nova lei de licitações. Olha só. Primeiro, o conceito de diálogo competitivo, que está no inciso 42. Diálogo competitivo é a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Então, olha só, na modalidade de diálogo competitivo, nós temos algo bem diferente do que nós temos habitualmente em uma licitação. Por quê? Porque nós temos uma fase anterior ao edital. É uma fase em que a administração pública chama possíveis fornecedores daquele bem ou serviço para que eles ajudem a administração a definir qual é o objeto a ser contratado, tá? Por que isso é relevante? Porque, olha só, nem sempre a administração pública ela tem plena consciência do que ela quer contratar. Especialmente quando são objetos muito específicos, inovações tecnológicas, assunto que a administração pública normalmente não lida bem, tá? E aí nós podemos ter agentes privados que estão muito mais habituados com aquele objeto e que podem ajudar a administração pública a definir o que é a melhor proposta, tá? Então vamos ler alguns artigos aqui da lei para ficar ainda mais claro isso. Olha o artigo 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração, vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado, ou impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração pública. Então, olha só, aqui na nossa modalidade diálogo competitivo, nós precisamos ter um desses objetos, tá? Ou é uma inovação tecnológica ou técnica, e aí já está plenamente justificável o diálogo competitivo, né? Porque se é uma inovação tecnológica, a administração pública raramente produz tecnologia. Então ela já vai estar defasada mesmo no conhecimento dessas novas técnicas. É razoável que se chame os fornecedores, aqueles que atuam normalmente no mercado, para que apresentem qual é a melhor solução ali. Impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado. Nesse caso, a administração pública vai ter que demonstrar nas justificativas da licitação que não dá para atender exatamente o que se quer sem buscar essas soluções diferenciadas, sem adaptar essas soluções diferenciadas que estão no mercado. E também, na outra possibilidade da linha C, tem que demonstrar a impossibilidade
de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração pública. Ok? No inciso 2, é mais uma condição. Veja que essas condições, elas são cumulativas, mas elas são cumulativas nos incisos, tá? As alíneas dentro de cada inciso são alternativas. Então, olha só, tem que cumular o inciso 1 com o inciso 2. Mas as alíneas do inciso 2 não precisa preencher todas, basta que uma delas. As alíneas do inciso 1 aqui, a mesma coisa as alíneas do inciso 2, tá? Então vamos ler o inciso 2 agora. Verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: a solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida e a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Em qualquer uma dessas hipóteses, também está justificada a contratação na modalidade diálogo competitivo. E como que funciona o procedimento do diálogo competitivo? Ele tem 3 fases, tá? Na primeira fase, nós temos uma pré-seleção dos operadores econômicos. Ou seja, a administração pública, ela verifica quem tem condições de fornecer aquele objeto. Então imagine que a administração pública, no caso, seja a Marinha Brasileira, e a Marinha Brasileira está querendo comprar corvetas, embarcações militares para proteger a costa brasileira, tá? Nesse caso, é bem possível que a Marinha fale, olha, tem muitos países desenvolvendo muitas tecnologias inovadoras. Vamos fazer aqui uma licitação na modalidade diálogo competitivo para a gente atrair esses fornecedores e eles explicarem para a gente quais tecnologias tem dentro de cada uma dessas corvetas, porque nós podemos escolher aquela que é mais adequada ao Brasil. Então, nessa situação, primeiro tem essa pré-seleção dos operadores econômicos. A Marinha do Brasil vai lá e analisa, olha, tem essas empresas aqui nos Estados Unidos, tem essa empresa israelense, tem aquelas outras 2 chinesas que podem fornecer essas corvetas para a gente. E aí vai e chama essas empresas e fala, olha, nós queremos contratar, comprar esses barcos, mais ou menos com essas especificações aqui, digam aí o que você tem para a gente, por que a sua é melhor, enfim, que proposta a gente pode começar a trabalhar. Essa é a fase do diálogo, tá? É a fase que a administração pública fala, olha, fornecedor, me apresenta aí o que você tem, me apresenta qual a sua proposta técnica para eu ver se adequa com as necessidades que eu tenho, tá? E aí, a administração pública, de repente, pode falar mesmo, né? Olha, é legal essa sua solução, mas ela não se adequou perfeitamente. Será que daria para fazer de um outro jeito? Enfim, pode ocorrer, de fato, alguma espécie de diálogo. Vencido esse diálogo, a administração pública define exatamente o que ela quer contratar. Então ela fala, olha, nós analisamos todas as propostas, a gente viu que o que a gente precisa é uma corveta que tenha radares com tal definições, que tenha canhões de tantos milímetros, que seja capaz de navegar a tantos nós, a tantos quilômetros por hora, que tenha uma autonomia de tantos dias em alto mar, sabe? Define exatamente o que precisa. E aí sim, nós vamos para a fase competitiva. A fase competitiva é uma espécie de licitação normal, vamos dizer assim. Aí, uma vez que já foi definido qual o objeto, aqui nas 2 fases anteriores do diálogo competitivo, na competitiva vai analisar a melhor proposta para a administração pública. Ok? Então, pré-seleção dos operadores econômicos. Funciona de modo semelhante a uma habilitação. A administração pública publicará edital em que estabelecerá prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na repartição da licitação. E a fase do diálogo. A administração pública irá colher as propostas de solução. A administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. A reunião é individual com cada licitante e gravada para ser depois disponibilizada. E a administração, de posse de um conjunto de informações,
passa a definir o objeto que entende como sendo necessário para o atendimento da finalidade pública. Em outras palavras, depois do diálogo aqui com a administração tendo as informações necessárias, aí vai definir o que é necessário para atender a finalidade pública. E aí nós chegamos na última fase do diálogo competitivo, que é a fase competitiva. Que nós temos aqui sim a divulgação do edital, contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo não inferior a 60 dias úteis para todos os licitantes pré-selecionados apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. E, por fim, ganhará a licitação aquele que oferecer a melhor proposta ou ainda pode ser também na modalidade melhor técnica. Ok? Com isso, nós vimos aqui a modalidade diálogos competitivos e encerramos mais esse bloco. É isso aí e vamos juntos.